Falando em Atlético Mineiro, esse sim é um debate quente, e agora eu quero ver o negócio. PVC já está rindo aí. Porque é o seguinte. Não, assim, sim. É o seguinte, PVC. A CBF, como todos já sabem, reconheceu, ou para quem talvez não saiba, a CBF reconheceu o Atlético Mineiro como campeão brasileiro de 1937, num título que está sendo para lá de contestado, claro, pelos outros clubes. E aí se coloca quase tudo num debate só. E a unificação dos títulos volta a ser assunto no futebol brasileiro. A CBF já tinha reconhecido outros campeonatos brasileiros, de Palmeiras, Santos e Bahia lá atrás, e agora tem essa questão específica, pontual, do Atlético de 1937. Antes da gente entrar no debate sobre unificação de títulos, PVC, queria que você, se puder, com informação, explicasse por que você entende que a CBF reconhece esse título como campeão brasileiro de 1937 do Galo, porque para muita gente fica mais o meme, né, dos times que estavam envolvidos nessa competição. Tem alguma razão de ser nisso? O Edinaldo Rodrigues está imitando o Ricardo Teixeira lá atrás. Qual que é a explicação para isso, PVC? Ele está imitando o Ricardo Teixeira no lobby. No lobby. Agora sim. E a razão é lobby. A razão é você ter um bom advogado e um bom lobby. É por isso que você consegue. E foi por isso que se unificou de 59 a 70 também. Embora a gente possa discutir 59 a 70, eu sempre me posicionei contra a unificação e perdi. Debati em programa de rádio com o Odir Cunha, que fez o dossiê a favor da unificação, junto com o José Carlos Pérez, que mais tarde foi presidente do Santos. Tem um livro nas livrarias, Dossiê Unificação dos Títulos Brasileiros, assinado por Odir Cunha e José Carlos Pérez, que depois foi presidente do Santos. Mas ali, a unificação de 59 a 70, que nós vamos debater também, ela tem argumentos pró e argumentos contra. Eu tenho um argumento contra muito forte. Agora, acho que a partir do momento em que se unificou, a gente precisa contar a história de um jeito só. Pedro Álvares Cabral descobriu ou invadiu o Brasil? Bom, Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 22 de abril de 1500. Isso a gente sabe. A partir do momento que você tem a informação, a gente analisa a informação. Então, eu hoje falo que são 11 títulos brasileiros do Palmeiras, 8 do Santos, porque eu era contra, perdi no debate, unificou-se. Então, a gente vai dar toda a informação aqui. 37 é um absurdo. Absurdo por uma série de fatores. Primeiro, porque é um campeonato do Sudeste. Ainda que São Paulo fosse a região meridional e o Rio de Janeiro fosse região oriental, então havia duas regiões envolvidas, mas na configuração geográfica do Brasil de hoje é um campeonato do Sudeste. Primeira fase teve Liga da Marinha, do Rio de Janeiro, e Aliança de Campos. E na segunda fase, os 3 pré-classificados e mais o Rio Branco do Espírito Santo. Então foram, na fase decisiva, Atlético, Fluminense, Portuguesa, que foi um dos campeões paulistas de 36. O Fluminense foi um dos 2 campeões cariocas de 36, porque em 36 foram campeões paulistas Palmeiras e Portuguesa, Palestra Itália e Portuguesa, e campeões do Rio de Janeiro foram Vasco e Fluminense. Por que o Fluminense jogou e o Vasco não? Por que jogou a Portuguesa e não o Palestra Itália? E aí a CBF diz que não considera o campeonato de 1920, que foi um torneio igual, tinha o mesmo nome, inclusive, Torneio dos Campeões, que foi disputado por Paulistano, Fluminense e Brasil de Pelotas, campeões de São Paulo, Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, e Rio Grande do Sul. O Torneio dos Campeões foi vencido pelo Paulistano e a CBF diz que isso aqui, 1920, não tem que se levar em consideração porque era amadorismo. Mas então nós vamos tirar 5 títulos mineiros do Atlético? Porque o Atlético é 48 vezes campeão mineiro, considerando os títulos do amadorismo. O Brasil nunca levou em conta a separação de títulos amadores e profissionais. O Corinthians é campeão paulista de 14, 16, 22, 23, 24, 28, 29 e 30, tudo amador. Você vai tirar 8 títulos paulistas do Corinthians? Não. Então não tem sentido. Então vamos unificar o paulistano de 20. Que a única diferença do paulistano de 20 é que o paulistano não tem mais departamento de futebol. Então não vai ninguém fazer lobby. Né? E o Bangu também, né? O Bangu também ganhou esse torneio na década de 60, né? Com o mesmo nome. Isso que eu ia perguntar. Não, mas aí isso não abre uma aí porta tem o brasileiro.
Se não abre uma porta para outros clubes também pedirem. Foram reconhecidos 2 títulos do mesmo ano, na década de 60, PVC. Por que não, que não tudo pode bem, ter 3? Porque o América é campeão do Torneio dos Campeões de 82, mas o Torneio dos Campeões de 82 acontece depois do Campeonato Brasileiro para manter em atividade os times. Porque assim, a gente pode criar um monte de teses esdrúxulas. Né? Mas é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando por isso. Mas é o Bangu, né? 67, salvo engano. Eu estou dizendo errado, né? Que também ganhou o América ganhou em 82. O Torneio dos Campeões, o América venceu em 82. Agora, eu acho que assim... É isso. 67, eu ainda acho que é parecido com o Flamengo de 79, que é campeão carioca 2 vezes no mesmo ano. Porque houve 2 campeonatos. Né? O Flamengo é tricampeão em 2 anos. Né? Mas, assim, eu sou contra a unificação em princípio. O meu argumento contra a unificação sempre foi o seguinte. Não, deixa o Rodrigo falar primeiro, depois eu vou contar a história da unificação lá atrás. Não, então, quando teve a unificação, eu não só estudei bastante para olhar os campeonatos, como eu li o texto do PVC, que era bem longo na época, que era o texto mais bem fundamentado que tinha sobre o assunto também. E eu concordo com a maior parte das posições dele. Sobre essa discussão, a Taça Brasil não dava para reconhecer, ela poderia ter sido igualada como Copa Brasil sem nenhum problema, porque inclusive ela é a origem da Copa do Brasil, que é criada posteriormente, mas ela não fazia o mínimo sentido, porque qual é a diferença? Tem campeonatos, que é o Campeonato Brasileiro, que foi criado em 71, e não só pelo nome, mas era um campeonato de fato, que reunia todos os outros times, os times pelo país inteiro. Se tinha alguma representatividade, pelo menos, podia não ter todas as regiões, mas dos principais regiões. E aí você poderia ter uma discussão sobre o Roberto Gomes Pedrosa, porque ele era ali montava uma certa origem. Eu acho que não deveria reconhecer, porém, acho que é defensável que tenha. A Taça Brasil não fazia sentido. Esse de agora, ele está simplesmente desvalorizando todo o esforço que esses times durante 53 anos fizeram. A CBF está desvalorizando o próprio produto dela, o atual Campeonato Brasileiro. Porque ela está dizendo, para ganhar esse título aqui, basta jogar 6 vezes em 37 contra sem representatividade nenhuma nacional, jogos de um torneio, de mini torneio de 2 meses, com que teve time que hoje ninguém sabe mais quais são, Liga da Marinha, Aliança Campista, né? Enfim, é uma bizarrice. A verdade é essa. Não tem argumento técnico. Se você olhar, o Globo Esporte fez uma matéria longa sobre o dossiê do Atlético. A base é recorte de jornal. Não tem nenhuma outra coisa. É recorte de jornal chamando o Atlético Mineiro de campeão brasileiro. Qual a importância se o Globo ou o Estadão, sei lá que jornal, chamou o Atlético Mineiro de campeão brasileiro naquela época? Isso não prova nada. Aí vem assim, não, porque o time do Fluminense era muito bom. Aí, pelo amor de Deus, né, gente? Não tem nenhum argumento técnico. Não tem. A base é nenhuma. É só uma decisão política, como foi a do Ricardo Teixeira lá atrás. Que ele fez na época que estava tendo uma disputa política no Clube dos 13 e ele queria agradar a maior parte de clubes na época. A decisão foi em meio a essa disputa. O Clube dos 13 acaba implodido depois. Já tinha tido eleição, enfim. Aconteceu ali no meio desse negócio. Mas sobre os outros, o Gomes Pedrosa, eu acho que concordo com o PVC que tem uma discussão. Sobre os outros, não tem discussão. Você vai igualar o cara. Hoje o Botafogo, para ser campeão, vai ter que jogar 38 jogos. Aí você pega um campeonato que jogou 4 ou 6, sendo que tem um time grande, de fato, que era o Fluminense na época. Só. Era o único adversário. A Portuguesa era um time significativo na época. Vamos ser justos aqui, né? Porque foi campeão. E esse argumento do profissional, então ele vai ter que tirar metade do estadual de todos os times. Claro, exatamente. Mas não é só do Atlético, vai ter que tirar de todo mundo. Então vamos desconsiderar a época do amadorismo do Brasil. Então, beleza, não reconhecemos ali jogadores como o Leônidas, que já vai se profissionalizando. Porque essa época que aconteceu o torneio do Atlético é justamente a época que o futebol brasileiro está virando profissional. Por isso que tem uma discussão que tem campeonatos nos dois, campeonato profissional e campeonato amador nos estaduais diversos. Teve no Rio, tinha em São Paulo. Era a transição. Em 40 ele já vira profissional de fato, né? Em 30 é a época da transição ali. Mas, enfim, não é um torneio também organizado pela CBF.
É o torneio. Tem uma diferença entre torneio e campeonato. Se você esquecer tudo, o torneio é uma competição curta, de 1, 2 meses. O campeonato é um negócio de meses, de muitas rodadas, muitos jogos. É diferente. PVC é completado. A gente tem, eu acho que tem argumento para todos os lados, não para 37. Porque, por exemplo, se você for pegar o Campeonato Paulista de 1900, eu concordo com o que o Rodrigo está dizendo, mas ao mesmo tempo você vai pegar assim, Campeonato Paulista de 1902. Você tinha, estou até pegando para ver direitinho aqui, 5 times jogando. Eram 5 times jogando. São Paulo Atlético, Paulistano, Mackenzie, Germânia e Internacional. Então, assim, era um torneio, foi campeão com 8 jogos, aí o futebol se evolui. É mais fácil você entender a história do futebol inglês, né? A Inglaterra separou claramente. Tinha a Copa da Inglaterra, que foi criada em 1872, e o Campeonato Inglês foi criado em 1888. Quando o Preston North End foi campeão em 89, do século XIX, ele tinha 22 jogos. Já era bastante coisa. É mais fácil você entender a clareza. A diferença para mim, inclusive do Robertão, porque me incomoda muito, Rodrigo, coisas de gente que eu adoro, como o Antero Greco, meu amigo, querido. O Antero diz assim, para mim é a partir de 67. Cara, não pode ser para mim. Para mim pode ser qualquer coisa. Inclusive eu tenho uma contradição em relação a isso, porque para mim o Flamengo é campeão legítimo de 87. Mas para a justiça é o esporte. E eu acho que a única maneira para resolver 87, a minha grande contradição aqui, é botar um asterisco e dizer 87, Flamengo e esporte. Por quê? Porque eu não posso sonegar informação para quem nasceu em 88, 89, 90, 91, 92. E eu aprendi que Vasco e Fluminense foram campeões cariocas de 36 e que tinha 2 ligas, porque alguém escreveu 36 asterisco, Vasco e Fluminense. E aí eu fui lá aprender. Eu acho até que houve um ganho de informação para quem se interessa por informação com a unificação. Porque você vai entender, procurar saber o Bahia, como é que jogava. Primeiro técnico estrangeiro campeão brasileiro da Taça Brasil. Em 59 foi o Alberto Volante. Tá bom, beleza. Tem um ganho de informação. Qual é a diferença de 59 a 68, você podia unificar a Taça Brasil com a Copa do Brasil, porque ela é a irmã mais velha da Copa do Brasil. Mas podia unificar com o brasileiro? Podia. O argumento tem. A CBD criou para indicar um representante da Libertadores e foi o primeiro campeão brasileiro de fato, embora fosse taça, e não fosse Copa, e não fosse campeonato. Ok. Aí o argumento favorável a isso, que o Odilo Cunha usava, é o Brasileirão, a partir de 71, teve formato de Copa também. É verdade. O Brasileirão, a partir de 71, mudou de nome também. É verdade. Foi Campeonato Nacional de 71 a 74. De 75 a 79 foi Copa Brasil. De 80 a 85 foi Taça de Ouro. 86 voltou a ser Copa Brasil. 87 a 88 foi Copa União. E assim por diante. Ok. São argumentos. Eu acho que há argumentos aqui que não são tão descabidos como em 37. O meu argumento sempre foi o seguinte: 71, a CBD criou o Campeonato Nacional de Clubes. Criou com primeira e segunda divisões. Então, a partir de 71, todos os estados onde havia futebol profissional no Brasil estavam representados, ou na primeira ou na segunda divisão. Então, o time de Sergipe, o Itabaiana, que jogou a segunda divisão de 71, podia ser campeão brasileiro de 72. Porque o Campeonato Brasileiro, como se sabe até hoje, é um Campeonato Brasileiro dividido em divisões. Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, da Série C, da Série D. Um time do Amazonas, que esteja na Série D hoje, pode ser campeão brasileiro daqui a 4 anos. Ele está no mesmo campeonato, numa outra divisão. 71 criou-se isso. Mas não se respeitou. É verdade. 71 não teve acesso, nem descenso, porque naquela época dos anos 70 era onde a Arena vai mal, um clube do Nacional. Onde a Arena vai bem, outro clube também. Era assim que funcionava. Mas você tinha primeira e segunda divisões com todos os estados representados. E o Robertão, 67, 68, 69 e 70? Bom, de fato, dizia-se Fluminense campeão brasileiro de 70. Dizia-se Palmeiras campeão brasileiro de 69. Se dizia
É o argumento que o Antero Greco usa para entender que a partir de 67 para ele é brasileiro, porque ele acompanhou como brasileiro, assim como eu acompanhei a Copa União de 87 como brasileiro. Então, é um argumento. Só que tem uma diferença. O campeonato, o Robertão, era um torneio regional. Por que o Robertão se chamava Robertão? Você sabe, Razan? Não sei. Porque o Robertão é a consequência do Rio-São Paulo. Quando o Cruzeiro ganha a Taça Brasil de 66, se entende que o Brasil estava grande demais para ter um Rio-São Paulo. Qual era o nome oficial do Rio-São Paulo? Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Vamos ampliar o Rio-São Paulo? Vamos. Então vamos colocar Minas, Rio Grande do Sul e Paraná. E num segundo momento, Pernambuco e Bahia. Então você pega o torneio Roberto Gomes Pedrosa e faz ele ficar grande. Roberto Gomes Pedrosa, grande Robertão. É por isso que o Robertão chama Robertão. Então, se eu vou unificar o Robertão, eu posso unificar o Rio-São Paulo. Claro que não! O Rio-São Paulo é um torneio regional de 2 estados. Ah, mas desse ponto de vista, você pode dizer que os principais clubes do país estavam disputando entre eles. É o grande erro de você dizer assim... eu tenho uma frase do Celso Zelt que eu acho maravilhosa. Você não precisa chamar Dom Pedro II de presidente da República, porque ele era o homem mais importante do país, sendo o imperador. Havia um império, a história mudou. O campeonato mais importante nos anos 50 era o estadual, não era o Rio-São Paulo. Ser campeão do Rio-São Paulo não era ser campeão brasileiro. Ah, mas ser campeão do Robertão era. Era mais. Era mais. Só que eram 7 estados representados. Ele não era um torneio nacional, porque um time da Bahia podia. Um time do Ceará não podia ganhar o Robertão. Ele podia ganhar a Taça Brasil, né? Agora, PVC, o que eu acho que é um problema no Brasil é que você usa as aberrações que aconteceram depois de 71, e aconteceram várias, virada de mesa, como tudo que você citou, teve vários problemas, a Arena ficar enfiando o clube por causa da ditadura, todas essas coisas, para justificar aberrações que estavam para trás, entendeu? Aí era assim, olha... por que um dos argumentos do dossiê do Galo é assim, mas na Taça Brasil também só jogaram 4 jogos, então o Atlético jogou 6 jogos, tudo bem. Então você já teve um reconhecimento que é muito questionável e você usa ele como parâmetro para depois. E aí você parte para qualquer coisa, tá aberto a porta do inferno, entendeu? Se você pode juntar o Rio-São Paulo, você pode pegar a Copa dos Campeões, tudo tá valendo agora. Você pode pegar, vai ter caça de mini torneio aí, qualquer clube que chegar lá vai poder apontar a incoerência da CBF. Se ela não reconhecer o mini torneio que ele disputou em sei lá quando, que tinha 3 times que não fossem do estado, ela vai dizer, mas você deu aqui para o Atlético, aí uma aberração vai grudando na outra. Vira uma colcha de retalhos e agora os historiadores vão ficar com lupa buscando a história de todos cada clube. Os clubes que antes estavam procurando diretor esportivo, advogado na época do STF, agora vão contratar historiadores. Você quer ver outra aberração que eu sempre discuti com o Rodrigo Bueno também? Porque assim, o campeonato de 31, eu admito hoje, eu admito inclusive a unificação hoje, porque eu perdi o debate. Então, eu conto a história inteira, mas ok. Eu não fui discutir. Eu falo assim, Palmeiras é 11 vezes campeão brasileiro, 2 Taças Brasil, 2 Robertões e 7 vezes campeão brasileiro de 71 para cá. Beleza, vou contar a história inteira, dar a informação inteira. Beleza. Já aprendi até o time do Atlético, né, de 37, acho absurdo unificar, mas eu aprendi. Como é que é? Cafunga, Florindo e Kim. Zezé Procópio, Bala e Lola. Paulista, Alfredo Bernardino, Guará, Nicole Rezende, técnico Floriano Peixoto. Aprendi. Então, tem um ganho de cultura com isso. Mas não era para unificar. Eu admito porque a gente precisa contar a história de algum jeito. Eu não admito a gente dizer assim, para mim é desde 67. Cara, não pode ser isso. Para mim é desde 71, mas unificou. Preciso contar a história e depois explicar a história. É a maneira como eu penso. Com exceção de 87, que eu explico a história inteira. E acho que tem que botar lá asterisco, campeão, Flamengo e Sport. Explicar essa bandalha igual 1902. 1902, Fluminense e Botafogo demorou um século para decidir que os dois são campeões. E no meio do caminho mudou o hino do Botafogo. Porque uma jogada do Fluminense foi lá e disse 1910, assim, tanto o Botafogo não é campeão de 1907 que o hino dele diz que é desde 1910.
Agora nós vamos mudar o hino do Atlético, porque o hino do Atlético diz: nós somos campeões dos campeões. Não diz: nós somos campeões brasileiros de 37. É diferente. É diferente. Então, esse é outro ponto, né, PVC? Esse revisionismo vem de agora, né? Assim, não é uma coisa que o Atlético lá na década de 80 estava pedindo reconhecimento desse título. Ele, de repente, ele se torna mais forte nos bastidores, aí ele começa a pedir, entendeu? O Calil mesmo, houve uma tentativa lá atrás, ele não quis pedir esse reconhecimento. Então, tudo é muito casuístico. Eu acho que é esse que é o problema. É clubista. E o grande problema que a gente tem hoje, Rodrigo, é que todos estão sendo clubistas. Dirigentes, até nós jornalistas. Não pode ser por clubismo. Sabe? Não pode ser por clubismo. O Palmeiras é campeão do mundo de 51. Até o dia que a FIFA disser que não é. Não é. Cara, não é possível. E tem uma história, dessa história do que você falou bem, da história de... Não é porque um jornal publicou. A história magnífica que ilustra isso é o nascimento da Copa dos Campeões da Europa. Achei que você ia falar do rebaixamento do São Paulo, a lenda do rebaixamento do São Paulo. Não, o rebaixamento do São Paulo tem a porcaria do regulamento. Eu fui lá buscar... Eu lembro das entrevistas do Fará e fui na federação e peguei o regulamento. O regulamento diz: não haverá descenso. E diz que haverá o cruzamento... no campeonato que o campeonato de 91 eu vai citei ser disputado. Em manchetes que ficaram famosas e são usadas de jornais para quem argumenta, só por isso. Enfim, mas ali o regulamento diz: não haverá descenso. E os jornais de Olímpia, de São Carlos, de Americana e de Marília comemoraram o acesso em 90 dos 4 clubes para a primeira divisão de 91. Mas enfim, eu ia dizer o caso da Copa dos Campeões da Europa. A Copa dos Campeões da Europa nasceu de um recorte de jornais ingleses que diziam: Wolves, campeão do mundo. E o L'Equipe publicou: não é campeão do mundo coisa nenhuma, porque ganhou do Honved. E aí, no dia seguinte, o L'Equipe publicou: o Wolves não é campeão do mundo coisa nenhuma, e o L'Equipe propõe o nascimento da Copa dos Campeões da Europa. E assim nasceu a Copa dos Campeões da Europa. E o Wolves não é campeão da Europa e nem do mundo. Como é que eu vou dizer que é campeão do mundo se o mundo não sabe? Se fosse aqui, já estaria reconhecido, PVC. Já estaria com o dossiê encaminhado e já reconhecido. Já dava uma canetada. O campeão do meu mundo. E é justo reconhecer que pessoas se sentiram campeãs. Parabéns! Agora, a gente precisa contar a história de algum jeito. Hoje eu conto a história com a unificação, da qual eu sou contra, mas eu preciso contar a história e depois ilustrar a história. Por exemplo, Robertão não era para ter sido unificado, porque o Robertão é o Rio São Paulo grande, mas está unificado. A gente vai precisar de primeira versão 2.0 só para ter um debate ainda mais aprofundado sobre esse tema. Exatamente. Versão história, regulamentos, campeonatos, unificações, porque é um tema realmente muitíssimo polêmico e principalmente o PVC acho que tocou no ponto cirúrgico. É uma questão vista muito do ponto de vista também clubista. Mas o meu time ganhou, então acho que sim. Meu time não ganhou, então acho que não. O cara vai lá e olha a lista, né? Deixa eu olhar a lista aqui para ver se deixa eu ver algum aqui para eu... Qual a opinião que eu tenho? Peraí. Agora é importante uma coisa. Importante uma coisa dizer. Assim, eu falei que tem um ganho de informação, tem um ganho de informação. Os torneios existem. A questão é conseguir determinar a relevância de cada torneio em cada momento. Claro. Se você pode dizer assim, quando em 83 talvez não, mas assim, 79 é um bom exemplo. 79, os estaduais eram mais importantes do que o brasileiro, a ponto de Corinthians, São Paulo e Santos terem dito: não vou jogar, tá uma bagunça muito grande nesse calendário, não vou jogar o brasileiro. E jogaram o estadual. E o Corinthians ganhou o estadual e foi... Assim, era muito importante ganhar o estadual. O estadual tinha... O estado de São Paulo é maior que Portugal. Então, assim, a gente precisa entender a história, os processos da história. Por que o campeonato de 87 só existiu uma edição? Porque não existia campeonato brasileiro no Brasil naquela época? Existia. O campeonato brasileiro era o campeonato brasileiro de seleções. Era relevante ganhar o brasileiro de seleções. É outra época. Dom Pedro II não é presidente da República.
mas foi um dos maiores estadistas do Brasil. É importante dizer assim, o fato de não entender que não deveria haver o reconhecimento e não haver a unificação não é desmerecer de nenhuma forma a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa, que é bom a gente lembrar, a década de 60 é uma década de ouro do futebol brasileiro. Os times que jogavam ali a Taça Brasil e a Roberto Gomes Pedrosa eram times incríveis, né? O Cruzeiro de Tostão, o Botafogo e o Santos, enfim, você tem vários times ali, o Santos não ganhou à toa cinco vezes, e é uma história riquíssima. É só o entendimento de que ainda não tinha um campeonato estruturado. Não é para dizer que então você diz que esse time do Santos não valia nada. Pelo contrário, é o maior time da história do futebol brasileiro. E esse reconhecimento tem que ser feito. Agora, o título em si, você igualar ao que é feito, na minha visão, não dá para igualar porque não tem a mesma estruturação, como o PVC explicou. São argumentos e aos montes, e o debate é excelente. E eu já quero agradecer de cara ao PVC e ao Rodrigo Matos pelos argumentos aqui. Conseguimos manter a calma, apesar do debate ser muito bom. PVC, estava combinado até 12h15, estouramos completamente o seu horário. Perdão, viu, amigo? Eu vou abandonar vocês agora porque eu preciso ir hoje mais cedo um pouquinho. Obrigado, PVC. Beijo, até amanhã.